bom dia! Tudo bem, gente? Tô sumidíssima! Que saudade de vocês, de verdade. Saudade disso aqui, né? De gravar, de passar para vocês um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado também no meu coração e eu sei que também ministra no coração de vocês de alguma forma. O que eu posso dizer sobre essa minha ausência? Nada mais do que a verdade. Às vezes eu não me sinto, como já falei antes, eu não me sinto alimentada o suficiente, né? Não porque eu não receba, mas porque eu não vá, às vezes, com a mesma intensidade e disposição até a fonte, né? Que é o nosso Deus, a fonte inesgotável, para eu poder me abastecer o suficiente para poder passar para vocês. E também nem tanto isso, sabe? Isso também, claro que é um pouco, né? Isso é considerável, né? Porque, que nem eu falo, eu sempre prego muito sobre isso, assim, falo muito, né? Prego, eu digo assim, eu levo na minha vida isso, que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? A gente só consegue transbordar para os outros aquilo que a gente tá cheio, né? Igual um copo, ele só transborda quando ele enche, né? Então, assim, e eu tava equivocada em algumas coisas e fui buscar em Deus. Eu falei, Senhor, eu não me sinto cheia para dar. Mas é porque que nele ministrou assim no meu coração, porque você tá olhando pra você e não é sobre você, é sobre mim. É o que eu quero falar e o que eu quero fazer através de você, né? Então hoje eu já venho, começando, já falando sobre isso. Não é sobre o que nós temos para dar, é sobre aquilo que Deus quer dar através de nós, né? E aí que eu falo, às vezes eu não me sinto, ai Senhor, parece que eu não tô sentindo, eu tenho que passar aquilo que eu tô sentindo. Porque eu tento passar aquilo que está na força do meu braço, sabe? Aquilo que está na minha capacidade como Fabiana, como mulher, como mãe, como amiga, como esposa, né? E não é passar aquilo que o Senhor quer que eu transmita através da palavra dele. Passar a palavra dele é plantar a semente, como essa semente vai ser cuidada, regada, cultivada, né? E crescer no nosso coração, isso é com ele. Né? Isso é o Espírito Santo que vai trazer para as nossas vidas, né? Então, assim, hoje estou aqui nesse dia 4, né? Deixa eu confirmar, 4 de setembro de 2023. Meu Deus, 2023. Eu comecei os devocionais, eu acho que foi em 2021 ou começo de 2022. Não me lembro exatamente porque às vezes eu me confundo com o Ministério das Bíblias, mas de lá para cá o Senhor tem ministrado muito na minha vida, em questão de obediência, em questão como que eu vou dizer, não é constância essa palavra, não é isso que eu ia falar, é sobre realmente assim, o fato de me submeter, o fato de me colocar, o compromisso, essa palavra, não é compromisso. Deixa eu baixar aqui um pouquinho que eu acho que tá alto, né? É que essa música é maravilhosa, né? E ela me empolga um monte, assim. Mas voltando, né? Porque a pessoa vai lá e vem cá. Mas o que eu queria falar é sobre justamente isso, essa constância, essa disciplina, como o Senhor tem trabalhado isso em mim, porque infelizmente eu tenho um hábito e eu tenho lutado contra ele e pedido muito para Deus trabalhar sobre isso. Eu não sei se com vocês também é assim, mas a questão às vezes de começar determinadas coisas e não conseguir terminar. Sabe, eu começo algumas coisas e aí quando eu vejo eu já tô lá, né? A dieta, a academia, eu tô lá inventando alguma desculpa ou achando alguma coisa importante para poder colocar no lugar e assim vai. E mesma coisa são com os devocionais, acontece, porque o que acontece? Eu faço o meu, só que para gravar eu preciso de um tempinho e não é chegar e entregar qualquer coisa, né? A gente sempre quer entregar o melhor que a gente tem. E é nessa parte que às vezes a gente erra em não
obedecer aquilo que o Espírito está falando no nosso coração, porque aí eu me sinto desobediente, aí eu sinto que eu tô me afastando de Deus, aí eu me fecho e aí parece que assim, ai, tô tão distante que não consigo me aproximar. Isso acontece com a gente quando a gente se propõe a fazer algo, né, diante para Deus, assim, algo que vem no nosso coração e às vezes a gente não consegue ter o sucesso, né? Vamos colocar assim, não o sucesso externo, mas eu digo o sucesso para nós, o êxito, né? Aquela sensação de tô plena, né, em Deus e tô satisfeita com aquilo que eu tô fazendo, tô entregando um bom trabalho, né? Porque nós nos avaliamos sobre isso. E aí é sobre essa performance que o Senhor veio falar, tipo, porque é Ele que faz, né? A performance é dele, é Ele quem movimenta, né? É Ele que entrega tudo através das nossas vidas, né? Nós não conseguimos entregar tudo aquilo que Ele tem para entregar. Então, é sobre isso, sabe? Sobre essa obediência, o fato da gente obedecer todos os dias, né? Para poder se dispor e caminhar. Madá tá querendo aparecer no devocional de novo. E hoje, nesse devocional, no dia 4 de setembro, nós vamos falar sobre ouça com o seu espírito. Tem tudo a ver, né, com isso que eu tô falando, com, né, a minha justificativa aqui, com a minha satisfação, né, que eu tô dando para vocês referente à minha ausência. E o texto tá lá em João 6:63, onde diz: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Amém, né? O espírito, ele dá vida, né? A carne, ela não produz, a carne em si não produz nada que se aproveite, nada. A nossa carne, como eu vou dizer, a nossa carne é pó, a nossa carne, ela é fraca, se a gente bate, ela rasga, né? Ela tem que ser costurada. A gente, se leva um tiro, você morre, a tua carne é fraca. Tua carne é fraca pro pecado, a minha carne é fraca pro pecado, né? Então, e nela não tem nada que se aproveite, mas o Espírito que tem em nós, esse Espírito que tem em nós e o Espírito Santo que é para nós, ele gera vida, né? Às vezes, muitas vezes, a nossa própria mente, tá? Eu vou ler aqui, vou interpretando de alguma forma. Muitas vezes a nossa própria mente, né, a nossa vontade, as nossas emoções, elas interferem completamente na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Quando nós tentamos ouvir e obedecer a Deus, os pensamentos negativos são o primeiro a chegar na nossa mente. Aqueles pensamentos: você não tem capacidade, você é fraca, você não é ninguém, quem você pensa que você é, né? São esses os pensamentos que vêm. Esses pensamentos, eles podem nos bombardear a ponto de nós termos vontade de desistir, né? A gente olha e fala assim: meu Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso acontecer, né? Eu não tenho como fazer isso acontecer, mas é por quê? Porque a gente entende que o acontecer é nosso e não é de Deus, né? Mas se nós aquietarmos a nossa mente e examinarmos o que está no nosso coração, aquilo que Deus está colocando no nosso coração, Ele vai nos dar a confirmação de tudo aquilo que Ele quer falar, de tudo aquilo que Ele quer fazer. Nós vamos sentir a resposta surgindo com paz e confiança no fundo do nosso coração, aonde o Espírito Santo habita, porque o Espírito Santo dá vida, Ele nos dá paz, né? E essas respostas a gente encontra onde? No fundo do nosso coração. A gente encontra no fundo. Quando a gente fala fundo, é algo que está assim, secreto, é algo que está, né, escondido, e é lá que a gente encontra. É nesse momento de quietude, aquilo que é profundo, né? Quanto mais fundo, menos ele consegue ser atingido por outros, né? Vamos para a seguinte situação: o mar, né? A profundidade do mar. Quanto mais fundo, né? Menos se escuta barulho de superfície, né? Menos se vê movimento da superfície. E é a mesma coisa. É nesse profundo que nós sentimos a paz e a confirmação do Espírito Santo, né? Através daquilo que a gente vai buscar nele.
E aí eu vou contar aqui o testemunho aqui da Joyce, né? Uma vez eu havia terminado uma reunião na qual eu trabalhava muito para garantir que a mensagem fosse útil para as pessoas que foram lá buscar essa mensagem. Embora todos parecessem ter gostado, eu ainda assim ficava ouvindo a minha mente. Ninguém foi abençoado. A maioria dessas pessoas preferiria nem ter vindo, nem ter saído das suas casas. Eu me senti um tremendo fracasso naquele momento e sabia que esta não era a vontade de Deus para mim. Então eu fiquei quieta e procurei escutar para ver o que o Espírito Santo me diria. Foi muito rápido. Ouvi uma voz mansa e suave, aquela voz que vem do nosso interior, né? Aquela voz que a gente não escuta aqui, né? A nossa voz, que nem eu falo, é algo que vem, uma confirmação de dentro, é um consolo, é uma paz que vem de dentro, né? E que me dizia, se as pessoas não quisessem estar aqui, elas não teriam vindo. Se elas não tivessem gostado muito, elas teriam saído. E eu lhe dei uma mensagem, e nunca dou nada ruim a alguém para pregar. Portanto, não permita que Satanás roube a alegria do seu trabalho. Se eu não tivesse procurado escutar aquilo que o Espírito Santo tinha falado no meu coração, eu teria continuado arrasada. Mas a palavra de Deus trouxe vida para mim, trouxe paz no meu coração. Né? Interessantíssimo isso aqui que ele coloca, né? Que ela coloca. Se as pessoas não quisessem estar aqui, não teriam vindo. Se não estivessem gostando, elas teriam saído. E eu lhe dei a mensagem e nunca dou nada ruim a alguém para pregar. Deus nunca nos dá nada ruim, né? Portanto, não permita que Satanás roube a alegria do seu trabalho. O que Satanás mais gosta de fazer, eu vou até grifar aqui, é roubar a alegria das nossas vidas. É a alegria da gente ter aquele contentamento, que nem eu acabei de falar para vocês aqui sobre o devocional, sobre minha entrega, sobre o fato daquilo que a gente entrega, a gente olhar e falar assim, uau, eu dei um bom fruto. Né? Não é assim com os nossos filhos? Quando a gente olha para eles e a gente vê, nossa, eles todos alinhadinhos, todos educadinhos, e alguém chega para você e fala assim, nossa menina, seus filhos são uma bênção. Aí você fala assim, uau, né? Falta falar, combati o bom combate, né? Tipo, porque é uma missão que a gente tem. Então, assim, a gente quer olhar para aqueles frutos, a gente quer olhar para aquilo que a gente faz e falar assim, uau, que top. Eu acho que, assim, são pessoas, infelizmente, são pouquíssimas as pessoas que eu vejo que querem entregar um trabalho com má qualidade. Porque tem pessoas que eu vejo que tem um potencial gigantesco e essas pessoas entregam o pior de si. Né? Mas todos nós temos no nosso coração o desejo realmente de entregar o melhor de nós, né? O melhor que a gente tem para poder entregar, para poder passar para o outro. Eu, pelo menos, não quero dar uma roupa estragada, né? Não é a intenção do meu coração entregar algo ruim, né? Claro que às vezes a gente não consegue sempre brilhar e plenitude em tudo, mas é aquilo, a palavra de Deus, né? Aquilo que Ele tem para nos entregar, nada, não é ruim. Né? Porque ele não nos dá nada ruim. É a forma que às vezes a gente tá para transmitir aquilo que gera, né? Esse ruim no nosso coração, né? E quando nós ouvimos Deus através do nosso espírito, né? Através da nossa mente, e não através da nossa mente, né? Daquilo que vem logo, né? Tipo, já vem para poder falar. Você não consegue, não tem capacidade, isso ficou horrível, isso ficou péssimo, nem faça isso, nem avance com isso, porque é isso que acontece. Eu, em alguns momentos, cheguei a gravar os devocionais, mas não consegui passar pra frente, porque em algum momento eu fui olhar alguma coisa e várias vezes aconteceram isso, e eu falei, isso não tá bom, e aí poxa, às vezes o não tá bom era pra minha mente falando que não tá bom, mas o que o Espírito queria que eu passasse. Às vezes estava naquela mensagem e alguém ia receber aquilo, né? E ia ser bênção na vida de alguém de alguma forma, não por mim, mas por aquilo que o Senhor me pediu pra entregar, né? Então, assim, que nós possamos realmente nesse dia, nessa semana que se inicia, tá ouvindo, né, a voz do Espírito Santo e ouvindo com o nosso espírito. Né? Porque a nossa mente, ela é mudada, levada, agitada, né? Se a gente não quieta,
ela, né? Não silencia ela no espírito, né? Então eu queria deixar para vocês essa palavrinha e também já explicando, né, sobre as questões dos devocionais e me colocando realmente assim à disposição daquelas que quiserem, né, continuar falando e continuar buscando algum crescimento, alguma coisa no que eu puder ajudar. Tô sempre aqui, tá bom? E eu vou orar. Querido Deus, amado Pai, nos colocamos, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, na Tua presença, porque sabemos, ó Deus, que é o Senhor, ó Deus, quem governa, quem faz todas as coisas em nossas vidas, Pai. Nós não temos nada, Senhor, nós não somos nada sem o Senhor, ó Pai. A nossa mente, ela tem limite. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, ó Pai, são limitadas, mas o Senhor não tem limite, Pai. O Senhor move, ó Deus, céus e terras por nós, ó Pai. Nós sabemos que para o Senhor não há impossível, ó Deus, para o Senhor não há barreira, para o Senhor não há tempo. E tudo para o Senhor é possível, Pai. Por isso, Deus, nos colocamos diante de Ti nessa semana, pedindo, ó Deus, a Sua bênção, Pai, pedindo que o Senhor esteja nos governando, ó Pai, nos levando, ó Deus, a um conhecimento, a um lugar mais profundo, a um entendimento maior do Senhor, ó Pai. Ministra, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, em tudo aquilo, ó Deus, que for plano e propósito do Senhor para nós, ó Pai. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Deus, que nós possamos ser mulheres, ó Deus, ousadas e usadas pelo Senhor, ó Pai. Ministra as nossas vidas, nós dependemos de Ti, Senhor. Continua conosco nesse tempo, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Amém. Amém, gente. Uma semana linda, uma semana abençoada para vocês. Que o Senhor conceda, né, a vocês o que vocês têm buscado nele, aquilo que vocês têm chamado, aquilo que vocês têm clamado no secreto, no silêncio de vocês, que o Senhor possa estar trazendo a paz e tranquilidade ao coração de cada um. Deus abençoe, uma boa semana, beijinho.